mulheres maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa feito para você que está nos assistindo, você que é mulher, você que é solteira, você que é casada, você que é jovem, você que é mais velha. Este programa foi feito para você. Exatamente, no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom. Como viver, não é? Com leveza o propósito. E no programa de hoje, como você sabe, eu não estou só, tenho uma convidada. Essa convidada já esteve aqui, por isso nós vamos continuar, porque o papo com ela foi um papo muito gostoso. Foi um papo onde ela pôde contar um pouquinho sobre as decisões certas e não certas que ela teve na sua vida, não é? Curto espaço de tempo, mas entretanto, algo que realmente mudou a sua vida. Eu convido você que está nos assistindo a entrar em contato conosco através do número que está passando em rodapé, estar conosco nas nossas redes sociais, nos seguir lá no nosso Instagram, também se inscrever no canal do nosso programa no YouTube, onde você vai conseguir ter acesso a todos os outros programas, onde você vai conseguir também enviar para aquelas mulheres que você conhece, que você tenha certeza que algo vai edificar, que algo vai mudar. Porque este programa ele foi feito para transformar a sua vida. Exatamente isso. Por isso, nós vamos para aquela parte onde nós damos um conselho do dia especialmente para você. Isso mesmo, aqui estamos nós no nosso conselho do dia, lembrando que o conselho de hoje é, quando nós levamos a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, o nosso propósito, para tudo que nós fazemos, conseguimos deixar as coisas tudo muito mais leve. É isso mesmo. Já temos o nosso momento, já temos os afazeres de mulher, os afazeres na escola, os afazeres na faculdade, no trabalho, em casa, sendo mãe, esposa. São tantas outras coisas no trabalho, sendo mulher de negócios, uma mulher empreendedora. Então nós temos muitas coisas, muitas facetas que nós temos, e quando nós levamos o nosso propósito para tudo isso, quando nós colocamos a nossa fé, aquilo que acreditamos, não é a nossa essência, naquilo que nós fazemos, torna sim o nosso dia muito mais leve. Então, este foi o meu conselho para você, mulher maravilhosa e incrível. E agora para onde que nós vamos? Nós vamos lá para aquele lado, lá para o nosso bate-papo, para a gente ver quem é a nossa convidada de hoje. Aqui estamos nós, nesse momento onde conversamos, falamos, brincamos, rimos, às vezes quase choramos, mas estamos aqui porque somos mulheres reais, somos mulheres que estamos aqui para poder cumprir o nosso papel, fazer aquilo que nos é suposto fazer de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma em que nós vamos conseguir viver uma vida com muita leveza, viver uma vida com muita tranquilidade. E a pergunta que eu faço é, será que conseguimos, com tantas coisas para fazer, levar uma vida com leveza? Sabe, minha amada que está assistindo, depende de você, depende daquilo que você acredita, depende aonde você está colocando a sua força. Teve uma convidada que nós recebemos aqui há um tempinho atrás, que ela deixou uma frase que eu gostei muito, que ela disse assim, há lutas, a gente precisa de escolher as lutas que vamos lutar. Não é por tudo e por nada que a gente arregaça a manga e entra na batalha. Não, precisamos de escolher as lutas, as batalhas que nós vamos travar, se vale ou não vale a pena. Exatamente isso. Então, nós aprendemos muita coisa aqui. Aprendemos sobre culinária, aprendemos sobre atitude, aprendemos sobre nós nos amarmos, nos valorizarmos, aprendemos sobre autoestima cristã, enfim, tem muito conteúdo aqui para você. E hoje nós vamos receber aqui ela. Quem? Maravilhosa.
Quem? A minha filha! Olá! Olá, é a Amábile, é isso mesmo. Mais uma vez aqui conosco, não é? O primeiro programa foi incrível. Sim, foi incrível. Foi um primeiro programa onde ela contou coisas muito profundas, não é? De uma jovem, de mudanças de vida. Hoje nós não vamos abordar isso porque, se você quiser saber, você vai ter que ir lá no canal do YouTube, buscar lá o programa, o primeiro programa da Amábile, minha filha, aqui, para que então você possa conhecer esse lado dela, que hoje nós vamos falar sobre uma vida com leveza diante do seu propósito, daquilo que você decidiu fazer, né? Nessa sua caminhada, nesse seu lugar. É uma conversa de amigas, uma conversa onde nós podemos colocar as nossas opiniões, onde nós podemos colocar aquilo que a gente pensa, porque somos mulheres reais, né? Eu sou uma mãe, ela tá aqui uma filha, mas ambas somos mulheres e somos reais. Às vezes não estamos bem, às vezes estamos bem, às vezes não acordamos felizes, às vezes a gente também passa um dia complicado, temos um dia difícil. E o que nós fazemos que possa talvez ajudar aquelas mulheres, aquelas meninas, aquelas mamãs que estão nos assistindo do outro lado. Então, vamos dar as boas-vindas, não é, Amábile? Não deixei você falar até agora, peço desculpa. Seja bem-vinda. Não tem problema, obrigada mais uma vez por estar aqui presente, né? Como todos sabem, eu sou a Amábile, eu tenho 18 anos apenas. Sim. E sou missionária. É isso mesmo. Missionária. Depois você vai lá no outro programa para você descobrir como é que ela chegou até esse lugar de missionária. Amábile, o que é missionária? Para aqueles que não sabem. O que é isso? Missionária é simplesmente uma pessoa que serve a Deus a tempo e a fora de tempo. Deixou tudo? Que deixou tudo para trás, tudo mesmo, família, pai, mãe, colegas, para servir a Deus. Nossa, e eu acredito que não deve ter sido muito fácil, né, essa decisão. Porque muita coisa mudou, né, conforme você disse no outro programa. São desafios diários, né, que você tem que enfrentar, diferente daquilo que você fazia, né, diferente daquilo que você tinha. Mas hoje nós vamos falar sobre fé na rotina. Ser cristão todos os dias, porque eu acredito que a gente pode ser cristão de vez em quando. Não. Ou só quando tô na igreja? Não dá. O verdadeiro cristianismo é nós vivemos no dia a dia. No dia a dia, né? Então, a primeira pergunta para nós podermos começar, então, o nosso bate-papo. E você talvez também pode enviar aí um tema do qual que você acha que a gente podia falar nesse programa, algo que a gente podia abordar, algum tema que você fala, olha, vocês ainda não falaram sobre isso. Deixa aqui para nós, ligue para nós no número que está passando em rodapé. Deixe lá também nas nossas redes sociais. Sempre tem gente lá, dá uma olhada, vê e tudo mais. Olha, eu queria ver os bastidores. Olha, a gente queria ver outras pessoas. A gente queria que falasse sobre isso, sobre aquilo. Porque esse programa foi feito para você. É o momento em que eu e você e a nossa convidada estamos sentadas e conversando, tendo um papo de mulher, né? Então, eu sei que é vastos os assuntos e tudo mais, mas às vezes tem um ponto ou outro que seria legal você trazer para o nosso lado, né? Para o lado da mulher, como a mulher pode ver as coisas. Então, aqui a primeira pergunta para a nossa convidada, que é a minha filha, Amábile, hoje é: como a sua fé aparece nas pequenas coisas do dia a dia? No trabalho, no estudo, nos seus relacionamentos. Como ela aparece? Né? Como que você coloca ela? Ou como que você nota que apareceu nos relacionamentos que você tem? Seja no seu trabalho, o que você faz. Ou às vezes, não só no seu trabalho, no seu servir, mas às vezes lá na escola, quando você estudava. Como é que você colocava a sua fé em prática? Né? Como ela aparecia? Vou dar um exemplo. Quando você tinha um desafio, você vai na força do ódio e resolve? Ou você busca na sua fé uma maneira de sair deste lugar? Ok. Então, por exemplo, no trabalho, não é? Eu consigo ver no dia a dia, porque o que eu faço, né? Agora que estou servindo a Deus, eu lido muito com pessoas. Um detalhe. Desculpa te interromper, mas eu vou dizer. Ela lida com pessoas hoje, mas ela era uma pessoa extremamente
antissocial. Exatamente. A bateria social dela sempre estava vivendo perigosamente. Exatamente. É só para contextualizar. Então, é isso. Eu fui sempre uma pessoa, assim, difícil de conviver com outras pessoas. Não gostava, preferia ficar no meu cantinho. Mas aquilo que eu faço hoje, eu tenho que lidar com pessoas cristãs e não cristãs. E é um lugar onde eu consigo ver muito a fé cristã. Sim. Porque muitas vezes existem vários tipos de pessoas. Sim. E com atitudes também diferentes. Sim, sim. E coisas que não bate com a minha personalidade, com a personalidade da outra pessoa. Então, com isso eu consigo colocar em prática o amor. O amor de Deus. Sim. Não é? O amor que não importa os efeitos e tal. Em prática. Sim, sim, sim. Eu consigo pensar, não. Ao invés de eu responder na mesma altura, ou então ao invés de eu falar aquilo que a minha carne está falando para eu falar, eu vou amar. Eu vou amar, eu vou perdoar e vou seguir em frente. E isso é fácil? Não. Não é fácil? Não? E como é que você faz para não sair? Assim, medito muito. Medito muito. Mas não é não. É na palavra de Deus. É bom deixar isso muito específico. Eu medito muito na palavra de Deus, no amor de Deus. No amor como uma arma de guerra. Sim, né? Realmente, é meditar mesmo, é encher, né? Porque nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Exato. Né? Aquilo que nós nos alimentamos é aquilo que vai sair da nossa boca, é normal. É em tudo na nossa vida. É o que comemos, transparece no nosso corpo, no nosso cabelo, nas nossas unhas. E a mesma coisa acontece na nossa vida. O que nós nos alimentamos, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é o que vai sair daqui para fora, né? Desse lugar para fora. É interessante, nós sabemos... O que você faz como missionária? O que você faz? Ok, eu sou missionária. É porque, assim, eu acredito que são dúvidas que o pessoal lá de casa quer saber. Ok, você é missionária. O que é missionária? Porque a gente pensa assim, missionário eu já penso. Eu sei o que é, porque eu também sou. Mas eu pensava assim, missionário, ok. Você é missionário, eu vou pegar uma mala e vou viajar, sei lá eu pra onde, vou viver debaixo da tenda, vou sei lá o que eu vou fazer. Na minha cabeça era isso. Olha, missionário... Pronto, agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Então, missionário é você servir naquilo que for preciso. Eu digo servir, mas podemos também colocar a palavra trabalhar. Mas nós nunca levamos o significado do trabalhar. Sim. Certo? Seguimos o que quer dizer servir. Sim. Então, eu, por exemplo, hoje eu trabalho com pessoas, como eu disse. Sim. Mas eu também amanhã posso estar aqui onde eu estou hoje. Sim, entendi. Eu entendi. Agora o pessoal de casa, eu não sei se entendeu muito bem em questão a isso. Então, assim, vamos ver. Você trabalha hoje com pessoas, mas você trabalha em um departamento, você trabalha, que nem eu tô aqui na televisão, né? Eu tô servindo. Você acha que o quê? Eu tô servindo a Deus, eu estou aqui fazendo esse programa, pensando em você, mas todo um processo antes, um guião, um contexto, mas eu estou servindo a Deus hoje aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que você já me viu em outros lugares, mas não é sobre mim que eu estou falando, é sobre a Amabile. Então, quando você chegou como missionário, você fez o quê? Você foi para qual área? Ok, então... quando eu vim para missionária, eu passei por vários departamentos, por assim dizer. Eu fui para o cinema, que significa na Curiacos Produções. Sim. Não é? Eu também trabalhei na Curiacos Produções. Sim. Que é o cinema, onde nós fazemos várias séries, não é mesmo? E você fez o quê? Eu fiz a parte da produção. E depois? E depois, eu também fiz... a parte do atuar. Exato. Mas você atuou? Eu atuei. Eu atuei. E como é que chamava a sua série? As Escolhas. As Escolhas. E onde a gente pode encontrar isso? Pode encontrar no YouTube, na Curiacos Produções. Tem lá no fundo, nas playlists, essa série, os 4 episódios. E também nós temos o filme, em formato de filme. É interessante, né? Então, quer dizer, você, quando estava no departamento do cinema, você trabalhou
por detrás Exatamente. das câmeras, E mas também à das frente, câmeras. Exato. né? Então, mulher, né? Mas não só mulher, todas as missionárias. A gente não tá aqui para falar só, não é só mulher que faz isso. Também temos muitos missionários homens que dão o seu melhor e pronto. Não é mais... então, é fazer o que precisa de ser feito. Exatamente. Se eu sou precisa na área de gestão, as pessoas vão me treinar, não é mesmo? Vou aprender a fazer essa área e ajudar no que for preciso. Sim. E hoje você está num departamento diferente ou você permanece no cinema? Hoje eu estou num departamento diferente. Mas é muito diferente ou é na mesma linha? É um pouquinho diferente. É um né? pouquinho, é. É um pouquinho. Eu já não trabalho tanto nas ruas como o cinema trabalha, não é? Eu trabalho mais dentro do escritório. Sim. Hoje eu sou secretária no restaurante. Isso. Da nossa sede, né? Exatamente. Então, eu trabalho ali, eu faço ficheiros, faço orçamentos, faço... As emendas. Emendas, faço comida também, ajudo. É um restaurante. É um restaurante. Então, eu faço um pouco de tudo. E isso é bem interessante, né? O fato de você poder ir em vários lugares. A gente acaba sempre aprendendo um pouquinho de cada coisa. Sim, e por isso a dificuldade não, por isso a importância de nós colocarmos aquilo que nós acreditamos sempre em primeiro lugar. Exato. É sempre mesmo em primeiro lugar. Então, a outra pergunta é, com tantas distrações, né, e novidades nos tempos de hoje, como você mantém-se focada no que realmente você acredita? Porque às vezes pensamos assim, somos missionárias e vamos estar presas sem acesso a absolutamente nada. Mas continuamos com acesso a absolutamente tudo, não é? E como você disse, nós lidamos com todo tipo de gente, né? Com gente boa, com gente menos boa, com situações do cotidiano, da vida, e depois tem as redes, depois tem acesso ao externo, né? E como é que a gente não se desfoca do seu propósito? Porque lá no outro programa, você disse que você tinha o propósito, o seu alvo, o seu foco era esse, não é? E que você sabe que não tem volta a dar, né? Não tem como voltar atrás, porque você sabe qual que é o seu propósito. E como não sair desse propósito? Como não falar assim, o quê? Eu vou virar essa mesa e vou me embora, agora, porque eu não tô aqui pra isso. Porque é impossível, você não tá no céu pra viver uma vida que isso tudo só ouve. Isso não existe. É um mar de flores. Não existe em lugar nenhum, em trabalho nenhum, em nada, né? Então, como é que você faz pra lidar com isso? Para lidar com isso, o que parece muito clichê falar, não é? Sim. As pessoas podem pensar que é muito clichê. Mas é você alimentar o seu coração, alimentar o seu espírito. Né? Nós temos 3 coisas dentro da gente, né? Nós temos nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E pra gente ter força, a gente precisa de alimentar o nosso espírito. Porque senão, uma hora a carne, com as dificuldades que aparecem, vai ter essa vontade de jogar tudo pro alto e não vai ter nada que nos agarre. E o que vai nos agarrar realmente é a palavra de Deus. Então, é você carregar o espírito com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E ao você encher o seu coração, você não vai deixar que nada tire isso do seu coração. Nada tire essa vontade de servir a Deus, não importa quem esteja na sua frente, não importa a situação que você está enfrentando, não importa como você esteja. Mas por quê? Porque você vai estar firme na palavra de Deus. Isso é muito importante, né? E não é só para missionário, eu acho que é para toda a gente, né? É para todo mundo. Não importa se você trabalha, se você não trabalha, se é um jovem, se você é uma criança. O que importa é que se você encher o seu coração e tiver um objetivo, você pode ter a certeza que com o seu coração cheio, você não vai desistir. Sabe, não é fácil dizer não, né? Não é fácil dizer não. Mas você, toda mãe, que vê os filhos, né, lindo, com esse mundo acelerado, mas é inspirador ver que dá para caminhar na fé,
mesmo nesse mundo tão devasso, a palavra é essa, nesse mundo sem princípio, meio e fim, o mundo muito materialista, o mundo muito material, né? Muito no hoje. Você vê isso dessa maneira? Porque assim, esse é a minha forma de pensar, né? A mãe pensa assim, porque a mãe já viveu bastante coisa e hoje eu tenho um entendimento completamente diferente, sou muito mais madura e tal. Mas e você, assim, com 18 anos, acha que o mundo está muito materialista? Acha que as pessoas estão muito superficiais no que dita em relacionamento, no que dita em até mesmo a nossa vida, né? Você acredita? Eu acho que hoje em dia as pessoas, falando também mais a parte do jovem, né? Sim, porque é o que eu tenho o direito de falar. A propriedade, né? né? Propriedade de falar. Sim. Eu acho que sim, acho que os jovens hoje em dia procuram muito... eu tenho que estudar, porque se eu estudo, eu não tenho futuro. Porque eu tenho que trabalhar, tenho que ralar, ter 2, 3 empregos, porque senão eu não tenho futuro. E não é isso. Eu acho que se você encontrar o seu propósito, você vai perceber que você não precisa de coisas materiais. Você não precisa de um bom carro, um carro top de linha. Você não precisa de um bom telefone. Você não precisa de uma boa roupa, uma roupa de marca, uma roupa de grife. Ou então você não precisa de ter coisas para você se sentir bem. Você não precisa de nada disso. Você só precisa de encontrar o seu propósito nessa terra. Sim. Que aí você vai se sentir satisfeito, vai se sentir leve e feliz e completo. Sim, mesmo não tendo tudo isso. Exato, mesmo não tendo tudo isso. Exato, é exatamente isso. É importante, né, você que é jovem que está ouvindo, e você que é mãe também, porque às vezes nós como mães queremos incutir algo nos nossos filhos, não que estudar seja uma coisa ruim, não é isso. Se o propósito for você estudar, você tem que levar isso com leveza, e não como peso para você. Né? Se o propósito da sua vida for abrir uma empresa, você tem que levar isso com leveza e não com um peso porque eu tenho que fazer porque a sociedade incutiu, porque o meu pai mandou ou porque eu sou o único da família que conseguiu concluir uma faculdade. Então eu tenho a obrigação de carregar minha família nas minhas costas. O propósito não é sobre o peso, o propósito é sobre ser livre, o propósito é sobre você fazer aquilo que você ama. Exato. E o bem material, muitas das vezes, traz um prazer. Claro que traz. Quem é que não gosta de comprar um bom sapato? Quem é que não gosta de comprar uma boa roupa? Não é? Conhecendo a minha filha do jeito que eu conheço, quem é que não gosta de um bom produto de skincare? Um bom produto de cabelo, que você tá vendo a diferença, né? Ali é a cabeleira do Zezé. E aqui quase não tem cabelo. Não é? Então, um propósito de ter coisas, né? É bom ter coisas. Ninguém tá dizendo que é ruim. É bom ter alvos. Alvos, né? A gente não tá dizendo que é ruim ter, mas a nossa vida não pode ser baseada nisso. Tem que ter algo maior. Né? E eu acho que se encontrar algo maior, por exemplo, eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus e encontrei o meu alvo, que é ser missionário. Esse é meu alvo, esse é o meu objetivo, esse é o meu viver, desde pequena. Desde pequena, meu amigo. Desde pequena. E eu acho que quando eu encontrei isso, acho que foi uma coisa de consequência. Sim. Foi uma coisa de... Eu percebi o meu objetivo. Sim. Percebi minha identidade, percebi o meu propósito aqui nessa terra. E, consequentemente... eu ganhei as coisas. Sim. Certo? É isso, eu acho que é isso. Não tenho muito o que falar. Não, mas é isso pra mesmo. Não enrolar. Não, mas é isso mesmo. Mas o que você está falando é mesmo real. É no meio daquilo que está muito caótico, no meio da tua vida que está muito complicada, você tentar encontrar um equilíbrio. Exatamente. Algo bom para se fazer. Porque a vida não é fácil, não é? Não é mar de rosas. Exatamente. E nunca vai ser. É só quando a gente for lá pro pai. Lá, quando a gente chegar lá... Quando a gente chegar lá, a gente vai ter uma vida quieta e sossegada. Aqui, minha filha, é tiro, porrada e bomba. Como costuma dizer, deixa pra descansar quando a gente for pro céu. É verdade, verdade. O meu pai dizia, deixa pra chorar quando eu morrer. É bem triste isso, né? Bom, vamos prosseguir para o alvo. Aqui tem um próximo bloco, não é? Um próximo tema que nós vamos falar é sobre dúvidas, redes sociais e autenticidade.
Você, como jovem, pode falar sobre isso, porque vocês são Ok. todas, né, com palavrinhas. Você já teve um momento de dúvida ou de crise na sua fé? Como você superou isso? Você já teve algum momento de dúvida? Tipo, será que eu fiz a escolha certa de ter vindo pra cá com 17 anos? Já. Será que eu fiz a escolha certa de ter deixado a minha mãe, o meu pai? Tô brincando, deixa ir, deixa ir, deixa ir. Eu tô brincando. Eu me orgulho muito disso, você sabe. E todo mundo que me conhece sabe também. Se você não me conhece, já fique sabendo. Eu tenho muito orgulho disso, que eu disse no outro programa, né? Que foi o meu selo de... Fiz um bom trabalho nesse momento. Então... Não é? Você teve, assim, algum momento de dúvida? Tipo assim, será que eu fiz o certo? Sim. Por incrível que pareça, quando eu falo quando é um sonho, eu falo com muito amor e as pessoas normalmente pensam, então ela tá vivendo a melhor vida dela. Tá vivendo um mar de rosas. Mas não, é como em qualquer lugar, né? Então, sim, eu já tive momentos que eu já tive vontade de falar, vamos embora. Não, vamos embora. Vamos. Olha, não. Eu não saí de casa pra isso, né? Essa é uma frase que costuma falar. Eu não saí de casa pra essas coisas, eu vou embora. E eu não deixei que isso fosse adiante, não é? Porque parece que foi um clique. Parece que veio na minha mente. Mas qual foi o motivo de você ter saído de casa? Sim. Foi porque você veio fazer isso? Foi porque alguém te chamou? Ou foi porque você quer servir a Deus? Sim. Foi por causa das pessoas que você veio ser missionária? Ou foi por causa de Deus que você veio ser missionária? Sim. E é quando vem aquele clique e eu falo, calma aí. Acorda. Acorda? Uai, tá fazendo o que da vida? Você não saiu de casa com 17 anos pra voltar com o rabo no meio das pernas e vir de volta pra casa. Quer dizer... Que nem pra casa eu volto, né? Muito obrigada. Então, acho que é essa mentalidade que eu levo. Sempre que eu me sinto mais embaixo ou sinto com vontade de jogar tudo pro ar e falar, vamos embora desse lugar que eu não aguento mais, eu lembro qual é o meu real motivo de eu estar aqui. Parece clichê também falar isso, né? Parece muito clichê tudo aquilo que eu tô falando. Sim. Mas é uma realidade. Mas é Eu sua vim pra verdade. aqui, eu vim aqui pra servir a Deus, eu vim aqui pelo meu amor que eu tenho a Deus. Eu não vim aqui para servir homens, não vim aqui para fazer aquilo que eu gosto. Eu vim aqui para servir a Ele no que for preciso. Sim. E lá na Bíblia, lá na Palavra de Deus, a gente tem um versículo que diz assim, tudo que a gente deixa, né, para trás, por amor a Ele, a gente recebe 100 vezes mais já neste tempo, né? Exatamente. Seja mãe, pai, enfim, casa, carro, a gente recebe 100 vezes mais. E isso é importante, né? Foi o que você falou, você volta nos seus princípios. Exato. Você volta naquilo que você aprendeu, naquilo que... A vontade vem, porque quem nunca, né? Que atira a Exatamente. primeira pedra, né? Quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra. Quem nunca quis desistir de um trabalho? Quem nunca quis desistir de uma faculdade? Quem nunca quis desistir de um casamento? Quem nunca quis desistir de uma criança que sai dentro da sua barriga, que você quer colocar ela dentro da caixinha e pegar ela só com 18 anos? Quem nunca? Somos mulheres reais, somos pessoas reais. Não é? Somos pessoas reais. Eu tenho mais um menino, né? E nunca vai aparecer aqui porque aqui é o programa das mulheres, né? Então ele pode aparecer em qualquer outro lugar. Inclusive já apareceu nas séries também, né? Exatamente. Já fez sua aparição pública e depois desapareceu. Porque ainda é muito novinho. Então, é assim, às vezes eu olho pro seu irmão lá em casa e penso assim, meu Deus! Por que você é assim, criatura do Senhor? Vamos arrumar um cacife, assim, pra gente abrir, colocar, tirar com 18 e despachar logo? Não é? Porque, assim, é real isso. Isso é muito real. Então, o que a gente fala aqui é mesmo real. São os nossos sentimentos, são aquilo que a gente sente, as nossas emoções. Mas o mais bonito e incrível de tudo isso é que a gente... Mas eu não vou arrumar um cacife, vou enfiar meu filho dentro do cacife. Também. Né? Eu volto pro eixo. Tá, eu tô aqui. Voltei. Ainda bem. Porque eu vou ser presa, né? Ainda eu volto pro meu eixo. E eu posso falar sobre a sua vinda, né? A sua ida para missionário, que
que pra mim também não foi fácil, por mais que era o sonho, o desejo do meu coração. Sabe o que aconteceu? Olha que interessante, você pode se identificar comigo. Quando eu vim, o meu pai ficou chateado, né? Mas eu já era casada, já tinha você, não é? Mas o vô ficou muito chateado comigo. Ficou mesmo possuído por um espírito esquisito. Ele ficou mesmo muito chateado. Ele ficou 2 meses sem falar comigo, meu pai. Mas eu estar servindo a Deus como você, sendo missionária, era o sonho da vida do meu pai. E como que, porque eu fiz, ele ficou louco, né? E eu julguei naquela época. Eu julguei. Não entendi. Como? Pai, é absurdo, ridículo, por que ele fez isso? E não sei o quê. Acabou com a minha vida. Aí, corta pra câmera 2. Você pegando a malinha. Chaves, tá vendo? E eu olhando. A pessoa indo. Câmera lenta. Sabe? Em slow motion. E eu, meu Deus, ela tá indo. Meu Deus, ela já foi. E aí, quando foi, era o meu sonho, era a maior alegria da minha vida. Era tipo assim, o sonho da minha vida. E você foi. E quando você foi, quando aquilo se tornou realidade, quando o teórico se tornou prática, é que eu entendi meu pai. Eu entendi o meu pai. Eu chegava em casa, olhava e falava, e agora, irmão? O que nós vamos fazer? Cadê a criatura que não tá aqui em casa? Rapidamente já destruiu o quarto, já veio em brincodoteca do meu filho, já falei, não posso ficar nesse lugar, né? Então a gente tem que entender que validar o que nós estamos sentindo, permitir sentir, Exatamente. mas Não agir nas emoções. acordar, né? O que você veio fazer aqui? Ô, Janaína, o que você queria da sua vida? Você não educou sua filha assim? Você não dizia pra ela todos os dias que ela ia ser missionária? Que ela ia ser a melhor missionária? Que isso, que agora você tá me reclamando? Deus deve pensar assim. Falei, então, ô irmã, então, eu não tô percebendo aqui, olha. E talvez é o que faz com você também, né? Ô, dona Amabile, o que você queria com 7 anos? Exatamente. Você batia no peito e vou ser secretária do senhor após Jorge Tadeu. E eu ficava, ok, vai minha filha, fique à vontade. E eu achava aquilo o máximo. Aí quando veio, e eu fiquei tipo... E agora? Eu não pensei que fosse realmente isso, verdade. Deu um bug. Tela azul. Então é importante a gente saber mesmo voltar para o nosso eixo, né, Amabile? Então, assim, aqui na outra pergunta deixa eu ver qual foi que eu fiz. Ai, meu Deus, peraí que eu tô no programa errado. Só um minutinho. Tá? Achei. Pronto. Então, a gente falou sobre nas redes sociais como você lida com a pressão. Agora, a outra pergunta. Nas redes sociais, como é que você lida com a pressão para parecer perfeita e manter a sua fé sem parecer forçada? Não, você não tem, eu sei que você não tem muito mais acesso a isso, porque você não, enfim, não é muito o que você... Já não é tão importante para você, sim, né? Que é para as pessoas poderem entender também. Para ver que você não veio do mundo fantástico, né? De Bob. Narnia. Não veio lá de Narnia, não. É que hoje eu acho que já não faz mais sentido, né? Já não faz. Mas e fora, no seu cotidiano normal, na sua vida, assim, normal, é a pressão do dia a dia, é a sua pressão, é a pressão que colocam sobre você, é a pressão que você põe sobre você mesma. Como é que você faz para parecer perfeita, mas sem ser perfeita? Porque a gente não consegue parecer, né? A gente até tenta, mas não dá conta. Exato. Não é? Usando a sua fé sem parecer forçada, religiosa. Amém, amém, sim, senhor, não, senhor, nananã, nananã, sim, pá, sim. Entendeu o que eu tô dizendo? Sim, na sua caminhada. Tô entendendo. Não ser uma pessoa chata. Sim. Pronto. Ok. Porque você lida aqui com os seus missionários, os missionários que estão com você, mas você também vai pra fora, lá na igreja, com pessoas normais, comuns, que trabalham, que têm uma vida. E como é que você lida com isso pra não parecer religiosa? Ok. Pra eu não parecer religiosa, não é porque, foi como falou, eu não sou perfeita. Sim. Como ninguém é, sim, não sim. é? Mas eu tento sempre de tudo
mostrar o meu melhor lado, Entendi. não é? Entendi. Às vezes acontece, Sim. né? Mas Claro. pronto, é isso, de se mostrar o acho que seu mostrar. melhor lado. É interessante, porque eu penso assim, às vezes só pra que você tenha mais ou menos uma noção do que eu tô falando, é mostrar realmente o melhor lado. É a gente, como é que eu vou lidar com isso, com a pressão de tudo isso e mostrar sem ser religiosa? Eu acho que é validar ok. o sentimento do outro. Pronto, agora Entendeu? agora chegou. A informação chegou, completa. Validar o sentimento do outro sem olhar e falar assim, olha, porque a Bíblia fala, porque, olha, nós temos aqui um material pra você que você tem que ler. Não. Olha, você tá mal, muito mal, péssima, a culpa é toda tua. Tá me ouvir? Entende? Tá ouvindo o que eu tô falando? Então, assim, como é que você... Porque isso é um ato religioso. Isso é religiosidade, isso não é amor de Deus, né? Isso é. Isso é religiosidade. Eu acho que quando a pessoa vem falar com você, não é? Que é o exemplo que tá sendo dado. Sim. Quando vem falar com você, acho que o que você tem que tentar fazer é levar a pessoa a pensar e ela decidir por ela mesma que talvez ela não esteja assim tão certa. Não é? Ok. Levar ela a lembrar dos princípios dela. Ok. Tudo leva na base dos princípios da pessoa. Sim. Do propósito leve, Do propósito, né? exato. Continuar, claro, não mudar quem você é, ser você mesma, mas ajustar o seu caráter de modo a que você possa crescer, não é? Mas que você não perca a sua essência. Sim. Esse é um ponto muito importante, que não perder a essência. Exato. Nós não perdemos a nossa essência, né? E você se descobriu diferente agora? Porque assim, você só tem 18 anos, né? Você tá longe de mim há 1 ano, né? A gente se vê esporadicamente quando acontecem esses momentos em que a gente tá junto, em que a gente tá conversando. E você acha que mudou muita coisa em você? A sua maneira de pensar, a sua... Mas isso não é muito... Eu não quero que você seja muito intimista. Eu não quero que você seja muito... certinha naquilo que você disser. Quero que você seja você mesma, que olha, não, mãe, não mudou nada, ou mudou sim, eu tive que crescer aqui, eu não gosto disso, mas eu tive que lidar com isso, eu não gosto daquilo, ou eu aprendi a gostar disso que eu não gostava, de fazer, hoje pra mim é natural eu buscar, é natural eu ler, ou não, continua sendo uma obrigação, mas uma obrigação boa estar fazendo isso, entende? Eu acho que agora mudou muita coisa. Porque você tomou uma decisão muito grande. Mudou muita coisa. Né? Mudou muita coisa. Eu acho que eu tive que virar uma chave na minha cabeça. No sentido de, além de ter que crescer, em áreas que eu não queria ter crescido, que foi necessário, mas também tive que aprender a aceitar. Ah, ok. Tive que aprender a aceitar e tive que aprender a também falar não, eu acho. Acho que é uma coisa importante. Eu tive que aprender os meus limites também. Sim, não porque é? você é incansável. Então, não. Já sei meus limites. Pronto. Mas eu sou incansável, meu amigo. Sim. Comigo, acho que não tem muitas... Meus amigos, eles não costumam gostar de trabalhar comigo. Eles não costumam. Acho que a produtora aqui também pode dizer isso. Mas é isso. Eu tive que aprender muita coisa. O meu pensamento também mudou também. Sim. Não é? Acho que mudou no sentido de... Eu sou quem eu sou, mas eu agora também sou missionária. E há coisas como missionária que eu tenho que fazer. Ok. Que eu, Amabile, sendo a jovem Amabile, não gosto de fazer. Sim. O exemplo do ser social. Ah, ok. Isso é um ótimo exemplo. Porque a Amabile, jovem, de 18 anos, como foi falado no programa anterior, ela não tinha, assim, uma bateria muito social, né? A bateria sempre carregava ali nos 10% e não durava nem uma semana. Nenhuma semana. Uma semana você tá falando muito.
Por isso, não durava nem uma semana, durava assim, um dia. Meio-dia? É. Obrigada. Desculpa. E sabe o que ela fazia? Não, gente, a gente tem que hablar nesse programa. Ai, gente. Sabe o que ela fazia? Estávamos em casa com o nosso povo, não é? A conversar, a rir, a jogar, a se divertir. Porque, assim, a nossa vida é divertida, né? O mundo tá caindo e a gente tá rindo. Exatamente. E olha, minha filha, por quê? Porque a gente tem Deus e com Deus é tudo maravilhoso. E bora pra frente, que atrás vem gente. Então a gente tava lá e de repente eu ficava... Cadê ela? Onde é que está a Amabile? Alguém viu minha filha dentro de casa? Aí eu falava, eu acho que ela foi pro quarto. Aí ela pro quarto, quando eu vejo a Amabile estava deitada na sua cama, olhando para o teto, assim, ó. Vegetando. E eu ficava, o que você tá fazendo aí? Ela, nada. Eu falei, mas pelo amor de Deus, a casa tá cheia de gente. Ela, exatamente por isso, estou aqui fazendo nada, que eu já estou cansada de ver gente. Não, muitas vezes eu era meu esconderijo, né? Eu ia pro meu quarto, mas vamos lá. Eu ia pro meu quarto, sumia por umas horas. Tá se defendendo. Por umas horas, pra quê? Pra recarregar os 10% de novo. E aí eu poder sair e continuar. É verdade, tá bem, tem razão. Tá vendo? Tem razão. Mas agora, tudo voltando. bem. Voltando agora, vamos falar da Amabile missionária, não é Sim. mesmo? Que não muda muita coisa. Mas ela teve que aprender a crescer essa bateria. Não é? Bem. Teve que aprender a chegar no 100%. Sim. E ter que durar mais de uma semana. Então, teve essas coisas que tiveram que mudar. Coisas boas e menos coisas boas. boas e menos boas. Sim. Coisas que eu aprendi a gostar. Sim. Né? Pessoas que eu aprendi, que tive que lidar Sim. com coisas que, por exemplo, que eu não aceitava. Coisas que não iam de acordo com a minha personalidade. Sim. O que é super normal, a gente encontra pessoas diferentes Claro. que não vão com a nossa personalidade. Exatamente. Mas, como em qualquer trabalho, ou qualquer casa que também acontece, personalidades que... A minha personalidade não bate com a do meu irmão. Não mesmo. É água e o Exatamente. Não bate com a do meu irmão. Mas eu tenho que lidar. Exato. Eu tive que aprender a lidar com as pessoas. Sim. Isso é muito Isso bom. é uma mentalidade que eu tive que... Isso é mesmo trabalhar. muito bom. Fé nas redes e no mundo real, né? Nós vemos aqui que antes de nós finalizarmos, não é esse programa, nós temos vindo a falar sobre uma realidade que talvez seja diferente da tua. Estamos falando de uma jovem de 18 anos que deixou a sua casa com 16, deixou os pais, foi viver uma nova aventura, né? Uma nova fase, onde ela encontrou desafios, onde a mãe, os pais, né, encontraram um desafio, e aonde cada um lidou à sua maneira. Porque é interessante que eu achei de verdade que o seu irmão fosse sentir a sua falta, do fato de você não estar presente constante. Aí eu percebi que afinal você nunca esteve tão presente para ele, mas isso não é mal, ok? Tá tudo bem. Quando ele precisou, você estava, mas há irmãos que são carne e unha, grudado, e há irmãos que não são grudados e tá tudo bem. O mais importante é que pros momentos em que você ou ele precisavam, tinha um ou outro. E também é uma diferença de idade também muito grande, são 8 anos de diferença. Quer dizer, ele tá agora entrando naquela fase chata dos 10 anos e você... Da pré-adolescência. E aí você tá entrando numa fase já mais adulta, então era muito complicado gerenciar aquilo ali. Mas sempre esteve, né? Sempre esteve ali. E ele lidou super bem. Claro que de vez em quando eu olhava, nossa, mas eu tô com saudade da mana. Aí eu, ok. É a mesma coisa entre eu e você. Nós sempre fomos muito ligadas, muito unidas, muito juntas. Era tudo comigo. O pai tinha, mas era tudo a mãe. Era ir com a mãe pra isso, mãe pra cima, mãe pra baixo, mapa pra cima. Então, e quando saiu desse lugar... a gente se fala, mas a gente não precisa ficar colada igual chiclete. Né? Porque a nossa personalidade é diferente. Basta a gente se olhar e tá tudo bem, tá tudo bem. Tá precisando de uma coisa? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Pronto, tá tudo bem. Vai na vida dela e eu vou na minha vida. Mas porque a nossa personalidade é assim. Então, pra entender que você aí onde você tá,
não tem que ser como a Amabile é. Não tem que ser como a mãe da Amabile é. Você tem que ser você. Exatamente. Tem que ser quem você é. Meu filho conviveu com a minha filha há 17 anos, não é? 7 anos da vida dele. E ele é um chiclete, ele é um grude. Ele é pegajoso. Ele precisa de estar sempre, toque, né? Você tá vendo, né? Então, o pegar, o estar ali. E ele viveu com a irmã dele e nem por isso ele perdeu a essência dele. Exatamente. E nem você perdeu a sua essência. Então, é importante nós levarmos o tema da lição de hoje, que foi como viver com leveza o seu propósito, exatamente por isso. Você vive o seu propósito com a sua leveza. E eu tenho certeza absoluta que lá no meio de todos aqueles missionários que decidiram largar tudo, e é tão lindo. É tão maravilhoso ver tantos jovens que deixam tudo esse sistema triste que nós vemos, esse mundo triste que nós vemos, para viver com Deus, viver a maneira de Deus. Isso é tão bonito. Existem pessoas também completamente diferentes, que não vê a vida como você vê. Da mesma forma que eu conheço pessoas que não vê a vida como eu vejo. Exatamente. E aí a gente às vezes é taxado por louco, taxado por sei lá. Louca. E muito como é que se diz com aquela palavra que fala, não é muito religioso, mas muito... Muito certinho? Muito... Sabe, igual o cavalo que anda com aquela coisa aqui As assim, talas. ó. As talas do cavalo que não olha pro lado e pro outro. Sim, É muito certinho, muito... É muito isso. Mas não, mas é porque muito preto e branco. Isso, porque nós amamos Exato. isso. Tá aqui a grande diferença, nós Exatamente. amamos. Então você vai levar a sua vida com mais e mais leveza. Confie no propósito e nunca se esqueça de uma coisa. Nunca se esqueça de uma coisa. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Tem que ser o centro da sua vida. Mabile falou uma coisa muito importante hoje, que não é os bens materiais, as coisas que temos, que vai nos trazer a felicidade. Exato. Né? Isso é importante, porque a gente gosta, né? De ganhar presentinhos, a gente gosta de tudo que é bom. Mas não é isso que nos traz a verdadeira felicidade, né? Porque você não encontrou a verdadeira felicidade lá na banda. Não. Você não encontrou a verdadeira felicidade nos telemóveis, no telefone, na roupa, nisso e naquilo outro, né? Não, nada. A verdadeira felicidade nós encontramos em Jesus. Exatamente. Certo? Então, infelizmente, nós estamos finalizando esse lugar aqui do bate-papo. Tivemos aqui a Amabile, minha filha. Se você gostou desse programa, se você quiser rever esse programa, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. O primeiro programa dela também vai estar disponível no canal do YouTube. Por isso, a gente se despede por aqui, só diz um adeuzinho para quem está lá nos assistindo, para que a gente possa finalizar o nosso programa. Então, gente, é isso. Adeuzinho pra vocês. A única coisa que eu quero dizer é que seja você mesmo, não perca a sua essência por causa das coisas materiais da vida. Muito bem. Não perca quem você é. Se deixe sentir as coisas, mas também não tome decisões baseadas nos seus sentimentos. Pense com a cabeça antes de tomar decisões. Exato. E não com o coração. Exatamente, muito bem, é exatamente isso. Então aqui nós finalizamos este bate-papo, eu espero que você tenha gostado e assim nós acabamos este momento do nosso programa. Exatamente, finalizamos o nosso programa de hoje. Com muita alegria no meu coração, mais uma vez dizendo que eu tenho muito orgulho daquilo que ela se transformou e eu tenho a certeza que você também pode ter orgulho de tudo aquilo que você faz. Por isso, minha amada, não perca os próximos programas que eu tenho a certeza que será um marco na sua vida.